chegou até Jerusalém para tomar Jerusalém, tomou algumas cidades de Judá e Roboão teve que enfrentar Sisaque também. E o rei egípcio acabou assaltando o templo, levando as coisas sagradas, coisas de ouro, peças de ouro, as coisas que eram do templo, levou embora. E Roboão teve que depois fazer escudos de bronze, porque os de ouro que Salomão tinha feito foram levados, assim como também os utensílios e as coisas do templo do Senhor foram levadas. Então, Roboão, para dizer com poucas palavras, para encurtar a história, foi um desastre como rei de Judá. A Bíblia diz que ele tinha o seu coração endurecido, teve um coração endurecido. No verso 14 diz aqui, fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Isso Roboão. Mas assim que Roboão morreu, assumiu o trono Abias, o seu filho. Abias, ao contrário de Roboão, quis seguir o Senhor. Ele quis que o povo também seguisse o Senhor, mas o seu reinado foi muito curto. Ele reinou apenas 3 anos. E ele fez uma coisa muito terrível, porque ele se dispôs a brigar com o reino de Israel ao norte, com o rei do norte, quando ele sabia que o seu pai havia sido proibido por Deus de não ir contra a nação irmã, contra o reino do norte, porque agora o reino já estava dividido, sul e norte. E Abias, então, resolveu ir contra os israelitas, o reino do norte. E houve uma matança cruel. Milhares de pessoas foram mortas naquela batalha. Mas a Bíblia diz que Abias, embora tenha promovido essa matança tão absurda contra Israel, ele, no entanto, se esforçou para obedecer o Senhor e para seguir os ensinamentos do Senhor. Então, tivemos aí um reino não tão ruim quanto de Roboão, mas curto e desastroso por causa dessa briga contra o reino do norte. Depois, então, nós entramos nessa passagem que eu estou lendo, que é a história do rei Asa. Abias morreu e Asa, o seu filho, assumiu o trono de Judá. Aqui diz no capítulo 14, verso 1, Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Então Asa assumiu o trono de Judá, o reino de Judá, também buscando eliminar toda a idolatria que tinha sido colocado em Judá e exortando o povo à obediência. Aqui diz o texto que Asa fez isto, ele se empenhou para trazer o povo de volta. No verso 2 diz assim, Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos, isso no verso 3 do capítulo 14, por isso eu pedi que vocês tivessem a Bíblia aí aberta, ele diz que ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Essa foi a orientação que Asa deu ao povo, ou seja, ele realmente estava empenhado em fazer isso, em trazer o povo novamente para a obediência a Deus e para a fidelidade ao Senhor. Asa também obteve êxito nos seus objetivos, porque ele promoveu grandes avanços também em Judá, no seu reino, o reino de Judá, o reino do sul. O texto do verso 6 diz, edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Ele fez edificações em Judá e ele também tinha aquilo que o rei Salomão tinha, de construir, de promover benefícios em Judá, e ele se esforçou para fazer isso. Com o auxílio do Senhor, Asa também venceu um exército de 1 milhão de etíopes,
Já pensaram, meus irmãos, 1 milhão de soldados, 1 milhão de etíopes vieram contra Asa. E ele buscou o Senhor, ele orou ao Senhor, e ele implorou ao Senhor que o ajudasse, Deus o auxiliou, e eles venceram 1 milhão de inimigos etíopes que vieram contra Asa, o rei de Judá. Aí vocês podem ver nos versos 11 do capítulo 14, ele clamou Asa ao Senhor, mas o verso 9 diz que o etíope Zerá saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Então, o que fez Asa? Asa orou ao Senhor, buscou o Senhor, pediu socorro ao Senhor para aquela batalha, e o texto diz que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, e os exércitos de Judá derrotaram os soldados etíopes. Pois bem, meus irmãos, depois de tudo isso, então aparece a figura de um profeta chamado Azarias, filho de Oded, que também era profeta. Então, Deus colocou diante de Asa o profeta Azarias. E é isso que está aqui no capítulo 15. Aparece o profeta, filho de Oded, e traz para o rei Asa uma palavra de exortação. Ele exorta o rei, mas essa palavra de exortação de Azarias era mais que exortação, era uma palavra de exortação e uma palavra de estímulo e de ânimo para Asa, de encorajamento para ele. Então, eu comecei a leitura aqui no verso 15, né? Aliás, no capítulo 15, verso 1, quando o texto diz que veio um espírito do Senhor sobre esse profeta e ele foi ao encontro de Asa. E ele disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Então, é uma palavra de ânimo, de encorajamento para o rei Asa. Essa exortação, meus queridos irmãos, ela poderia ser resumida numa só palavra. Eu penso aqui, lendo o texto, e essa palavra é perseverar. A exortação do profeta Azarias para Asa era persevera. Eu queria compartilhar com os irmãos. Esse texto, para mim, ele está dizendo perseverar sim e desistir jamais, nunca. O profeta exorta Asa a perseverar. É isso que eu quero compartilhar nesta oportunidade com os irmãos. Eu queria primeiro dizer para os irmãos que essa exortação do profeta para o rei Asa era perseverar porque as promessas do Senhor são verdadeiras e se cumprem conforme a palavra dele. Aqui, nos versos 2, que eu já li, e no verso 7, está escrito então que o profeta disse: o Senhor está convosco, e enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. No verso 7, ele diz para o rei: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. As promessas do Senhor, elas de fato são um motivo para nós perseverarmos no Senhor, porque elas se cumprem conforme o Senhor diz. Os irmãos se lembram com certeza que o apóstolo Paulo fez uma exortação semelhante à igreja de Corinto. Isso está registrado lá no capítulo 15, verso 58 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo, depois de instruir a igreja de Corinto a respeito da ceia do Senhor, depois de tratar vastamente sobre esse tema, amplamente sobre esse tema, a ressurreição do Senhor, ele termina o capítulo 15 de 1 Coríntios fazendo uma exortação semelhante para a igreja. Paulo escreveu lá para os crentes de Corinto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Veja que a exortação de Paulo aos Coríntios é muito parecida com a exortação que Azarias está fazendo para o rei Asa. É a mesma linha de raciocínio do profeta Azarias com o rei. Ele está argumentando com o rei e com todo o povo que eles deveriam perseverar no Senhor, porque o Senhor jamais desampararia eles. O Senhor jamais desampara os que são fiéis ao Senhor.
Ele diz, o Senhor está convosco. Se vocês o buscarem, ele se deixará achar. Ele não deixará de vos recompensar e recompensar o vosso esforço. Ele vos abençoará. O profeta, ele vem exortar ao rei Asa e para perseverar, mas com essa linha de raciocínio, perseverem e não desistam, porque as promessas do Senhor são verdadeiras e elas não falham. Se você põe Elas jamais falham. Ah, então tirei. Ora, meus irmãos, mesmo o rei Asa tendo presenciado a mão do Senhor agindo em favor deles, ajudando-os a vencer 1 milhão de soldados, ainda assim Azarias se achou de argumentar com o rei, dizendo, Deus não falhará em suas promessas, e a obediência será recompensada com bênçãos do Senhor. Aí eu fico pensando, precisava disso, depois do rei ter presenciado o que Deus fez em favor deles, mas mesmo assim Azarias veio com essa exortação. Perseverem no Senhor, porque as promessas do Senhor são verdadeiras e ele não falha. Ele vos abençoará. Busquem o Senhor e ele vos abençoará. Na perseverança, meus irmãos, não há jamais perda. Na perseverança só há ganho. Só há ganho na perseverança. Todos os que perseveram terminam recompensados pelos céus com as bênçãos do Senhor. Deus abençoa as famílias e Deus derrama a sua bênção sobre aqueles que perseveram. Mas nós sabemos que, em contrapartida, o descaso, a desobediência, a relutância só traz desgosto, só traz sofrimento. Não porque Deus é um Deus vingativo, mas sim porque nossos atos de desobediência acarretam tristes consequências para a nossa vida. E às vezes as pessoas continuam tendo dificuldade de entender isto. Entender que a perseverança só traz ganho, mas a desobediência traz prejuízos, traz sofrimento. E o profeta Azarias exorta o rei Asa dizendo, persevere no Senhor, porque o Senhor vai abençoá-los. E o Senhor não vai falhar, jamais o Senhor vai falhar. Mas o profeta Azarias diz mais para o rei Asa. Ele diz que o rei e o povo deveriam perseverar, porque Deus é o único Deus e só a Ele nós devemos reverência e temor, culto a Ele. E só a Ele nós devemos culto. Aqui mesmo no texto que eu li, no capítulo 15, nos versos 8, parte final, e no verso 11, diz assim, o rei, depois que ouviu a exortação do profeta, ele entendeu o recado do profeta e diz que ele recobrou ânimo. E ele agiu. Mas ele diz aqui que ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Meus irmãos, perseverar significa perseverar cultuando a Deus, adorando ao Senhor. Como eu disse, Asa compreendeu o recado do profeta e logo tratou de congregar as tribos de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Manassés, de Simeão. Isto porque alguns dos israelitas, sabendo que Deus estava com o povo de Judá, abandonaram, debandaram de Israel e se juntaram a Judá. Algumas tribos, percebendo que em Judá o Senhor estava abençoando, eles também vieram. E o rei Asa reuniu todos eles, congregou todos eles, renovou o altar do Senhor para prestarem culto e sacrifício a Deus. E olha, meus irmãos, que eles não economizaram nem um pouquinho naquela celebração ao Senhor. 700 bois e 7.000 ovelhas. Ainda hoje, os irmãos sabem muito bem que aqui não vai nenhuma palavra de pré-julgamento, jamais, os irmãos sabem disso, eu jamais faria isto. Mas ainda hoje há pessoas levando migalhas para o Senhor.
que os abençoa, que os protege, levando migalhas para o Senhor, para não falar sobras para o Senhor. É um culto estranho. É uma forma estranha de cultuar a Deus. Aqui diz que ele reuniu as tribos e eles, com fartura e sem economizar, celebraram o Senhor, eles adoraram o Senhor. Não se pode, meus queridos, classificar com perseverança a atitude daquele que está cocheando entre dois pensamentos. Aquele que tem um pé na igreja e outro no mundo. Que conhece a palavra do Senhor, mas segue o curso desse mundo ímpio e rebelde. Os irmãos sabem que no Monte Carmelo, Elias confrontou o povo e perguntou: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E esse, meus irmãos, continua para mim sendo um desastre entre muitas pessoas. Elas até conhecem a Deus, elas manifestam a intenção de seguir a Deus, mas estão mais agarrados a Baal, mais apegados a Baal. Até dizem que querem seguir a Deus, até leem a palavra, mas estão apegados a Baal. Só o Senhor, nosso Deus, é digno de todo louvor, todo culto e toda adoração. E Ele requer isso de nós. Ele nos criou com esse propósito de adorá-lo, servi-lo de todo o nosso coração. Ele é o Todo-Poderoso e Ele não divide a sua glória com ninguém. Meus amados, não existe uma terceira alternativa, só há duas. Ou servimos e cultuamos a Deus, ou nós servimos e adoramos Baal. Só há essas duas. Só existem duas. Ou eu cultuo a Deus e sirvo a Deus, ou eu sirvo a Baal e adoro Baal. Não tem terceira alternativa. Não existe terceira alternativa. E é bom que você saiba que o Senhor Deus requer de mim, de você, essa fidelidade de adoração a Ele. Sem sermos mesquinhos, ingratos. Terceiro e último lugar, o rei Asa entendeu a exortação do profeta Azarias, e ele entendeu que a exortação era para que eles perseverassem cultuando a Deus. Por isso ele renovou o altar, ele chamou as tribos e ele convocou o povo para o sacrifício. Mas ele fez mais. Ele entendeu que a perseverar significava um comprometimento diante de Deus, de corpo e alma, diante do Senhor. Um compromisso diante do Senhor. Os versos 12 e 15 diz assim: entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Verso 12. E o verso 15 diz: todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado, e o Senhor lhes deu paz por toda parte. Não foi só o rei que compreendeu a exortação do profeta, o povo também compreendeu a exortação. E eles decidiram entrar em aliança com o Senhor. Ou seja, eles fizeram um compromisso com um juramento na presença do Senhor e diante do Senhor, um compromisso de obediência ao Senhor. E notem, meus irmãos, que lendo o texto, embora exista assim, uma ideia de uma coisa quase que severa e muito séria, como de fato era séria, a gente percebe no texto que havia uma coisa assim, que é espontânea. Este compromisso foi algo espontâneo da parte do povo, voluntário. Por isso eles estavam alegres, manifestaram alegria de fazer essa aliança e esse compromisso. Meus amados, ninguém fica satisfeito e alegre fazendo o que não quer.
Você já viu isso? Já viu isso? Já viu alguém saltando de alegria porque está obrigado a fazer o que não quer? Já viu isso? Já viu alguém pulando de alegria porque está fazendo alguma coisa que não quer fazer, que está sendo obrigado a fazer? Não existe isso. Aqui diz que eles estavam alegres por estarem fazendo aquele compromisso diante de Deus, aquela aliança diante do Senhor. Era um compromisso de obediência aos mandamentos do Senhor e também de serviço ao Senhor, com boa vontade, ou seja, com expectativa e esperança em seus corações de servir a Deus. Perseverar sempre. Desistir jamais. Perseverar sempre. Desistir jamais. Aquela jovem que conversava com aquele jovem que eu contei para os irmãos, se alguém viu o vídeo pode atestar isto, se não viu ainda terá a oportunidade de ver, era uma jovem bonita, saudável. Mas dos seus olhos desceram lágrimas, porque ela viu uma pessoa sem braços e sem pernas, dizendo: desistir não é uma opção. Deus espera de todos nós que nós saibamos perseverar. E perseverança, meus irmãos, implica obediência. Perseverança implica culto a Deus. Perseverança implica compromisso. Compromisso verdadeiro, real com o Senhor. Alegre, de boa vontade, espontâneo. Eu tenho certeza, meus irmãos, que quando nós passarmos por essa tormenta, nós vamos para a igreja alegres, felizes. Não vamos lá só para matar a nossa saudade uns dos outros. Mas nós vamos lá alegres, felizes, porque nós vamos cultuar ao nosso Deus juntos. É claro que você aí na sua casa, sozinho, também está cultuando a Deus, porque em qualquer lugar que você esteja, você pode cultuar a Deus. Mas nós somos uma igreja. Nós somos um corpo, e corpo tem membros. E Deus quer que o seu povo esteja reunido. Quando o rei ouviu a exortação do profeta, ele não falou: gente, vocês, cada um aí cultua a Deus. Ele não reuniu o povo. Ele chamou as tribos. Ele convocou as tribos. Até aqueles de Israel, do Reino do Norte, que estavam interessados em estar com eles para cultuar a Deus, ele os chamou e disse: venham. Restaurou, renovou o altar do Senhor para juntos cultuar o Senhor. Nunca esqueçam isso. Perseverança significa obediência. Perseverança significa culto a Deus, o único Deus verdadeiro, e só a Ele. Perseverança significa compromisso. Ninguém venha dizer para mim que está perseverando diante do Senhor porque está indo à igreja somente. Porque se o coração dele e a alma dele não estiver comprometido com o Senhor, ele não está perseverando. Desse povo foi requerido deles que eles cultuassem a Deus e perseverassem. Verso 12, entraram em aliança de buscarem o Senhor Deus e seus pais de todo o coração e de toda a alma. Não venha me dizer que você está perseverando se o seu coração e a sua alma não está todo na presença do Senhor. Que não exista no seu corpo nenhuma força e energia
que não seja concentrado para louvar e servir o Senhor, para louvar e engrandecer o seu Deus, o seu Salvador. Toda a alma, todo o coração. Que Deus nos abençoe. Que nós, Igreja da Redenção, sigamos perseverando, porque Deus nos abençoará. Ele abençoa aqueles que são fiéis e perseveram no Senhor. Que Deus nos abençoe. Pode encerrar, pai. Você vai fazer uma oração? Pensei que eu ia devolver a palavra para o pastor Aelton, então eu vou orar, mas antes de orar eu quero agradecer a todos, quero agradecer aos irmãos e pedir que os irmãos continuem orando, intercedendo. Quero dizer para os irmãos que eu tenho assim essa expectativa, claro, de retorno, mas enquanto isso não acontece, nós continuamos nos comunicando. O boletim é um canal, o boletim é um veículo de contato. Então, eu peço que os irmãos, vocês tenham observado que em algumas mensagens do boletim eu tenho insistido para a gente orar pelo nosso país. Nosso país enfrenta muitas crises, muitas. E eu não sei dizer, meus irmãos, se essa crise da pandemia é a pior delas, não sei dizer. Porque eu acho, meus irmãos, com toda honestidade, que a crise moral que esse governo passa é muito terrível. E nós temos que orar pelo nosso país. Por isso eu tenho colocado sempre no boletim, vamos orar pelo nosso país. Vamos interceder para que Deus tenha compaixão e tenha misericórdia. Agradeço a todos os irmãos e fico feliz com aqueles que puderam estar aqui nesta live, presentes, prestigiando. E eu quero também pedir aos irmãos que orem por aqueles que não têm essa possibilidade, né? Esse acesso, essa facilidade de contato assim. Orem por eles, liguem para as pessoas que não dispõem desse recurso de mídia, né? de smartphone. Telefone, fale com as pessoas e peça aos irmãos que façam isso. Vamos orar então. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Deus, porque nós somos um povo escolhido do Senhor. Fazemos parte, Deus, da igreja do Senhor. Foi o Senhor quem nos convidou, nos chamou. O Senhor que nos colocou, Deus, na igreja. Foi o Senhor quem nos redimiu, ó Pai. Limpando, Deus, as nossas culpas, tirando as nossas culpas. Através do sangue do Teu Filho, nosso Salvador, o Senhor Jesus. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor esteja com a Tua mão poderosa sobre cada família da igreja. Abençoando, Deus, os irmãos e socorrendo, Deus, aqueles que, até mesmo em decorrência dessa pandemia, têm passado por provações maiores ainda, Senhor Deus, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor abra as portas e que o Senhor confirme, ó Deus, aquilo que nós hoje acabamos de dizer aqui, Senhor. Que o Senhor abençoa aqueles que perseveram. Que o Senhor derrama bênção sobre o teu povo. Abençoe a igreja, aqueles que estão enfermos. Abençoe, Deus, a nossa congregação, os irmãos do Parque Ateneu, o pastor Aelton, sua família. Abençoe, Deus, todos os irmãos que estão empenhados e focados, ó Deus, em continuar sustentando a obra do Senhor, pelo testemunho, pela pregação e pela contribuição. Nós agradecemos e rogamos a tua bênção em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e o poder do seu Santo Espírito repousem sobre vós, irmãos, todos, e sobre vós permaneça, hoje, para todo sempre. Amém, Senhor.